Ser mais de volta com você. Olha só, diarreia crônica, irritabilidade, prisão de ventre, dor abdominal, vômito e anemia. Esses são apenas alguns dos sintomas de quem consome alimentos com glúten e sofrem com a doença celíaca. Ela pode aparecer em qualquer fase da vida, mas é mais comum ser identificada na infância, até mais ou menos os 3 anos de idade. No Brasil, os dados não são oficiais, mas estima-se que a cada uma criança, 215 pessoas sofram com essa doença. Mas e aí? A intolerância ao glúten é genética? Será que existe alguma forma de tratamento para amenizar os seus efeitos? Olha, para falar um pouquinho mais sobre esse problema, eu já estou aqui com o Dr. Juliano Coelho Ludwig, que é gastroenterologista. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Estou aqui também com a Marilúcia Matede, que é assistente social e é portadora da doença celíaca. Como é que você convive com essa doença? Como é que descobriu, Maristela? Olha, faz uns 5 anos que eu descobri, né? Eu sentia esses sintomas, né? E hoje eu convivo muito bem. Acho que a gente entrar em contato, aceitar de que se você tem essa intolerância, existem recursos para você ter uma vida muito boa. Até porque quando você exclui o glúten, a tua qualidade de vida melhora sensivelmente. O que você sentiu quando tirou o glúten da sua vida? Me senti muito bem. Um dos sintomas que eu não gostava era uma fadiga muito grande, né? Qualquer coisa que eu fazia, eu sentia muito cansaço. A irritabilidade. Eu ficava muito estufada. Qualquer comida, assim, eu ficava muito enjoada, assim. Então, esses sintomas realmente melhoraram sensivelmente e a sensação que eu penso assim hoje, como é que eu conseguia viver tão mal? O que é o glúten, doutor Juliano? Glúten, Suza, é uma proteína encontrada nos cereais. Os mais típicos que a gente encontra é no trigo, aveia, centeio e cevada. Pra você ter uma ideia, é a proteína que faz dar a liga, quando os padeiros vão fazer a massa para juntar, para conseguir dar a liga, é essa qualidade dessa proteína. E os portadores da doença celíaca, na verdade, que é uma doença genética, eles têm uma irritabilidade permanente, uma intolerância ou até uma alergia permanente ao glúten. Tá, e é só genético? Na verdade, é uma informação genética, não existe uma pessoa Tá ali celíaca. No DNA escrito, Isso, vai ter... existe uma família de portadores. Tá, entendi. Alguns membros vão ativar esse gene, outros membros não vão ativar esse gene. Tanto que quando a gente faz o diagnóstico em algum portador, a gente obrigatoriamente orienta que nós temos que investigar a família inteira. Porque a grande dificuldade da doença celíaca é o diagnóstico. É o mais difícil. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mas antes assim. Então, quer dizer, eu descobri, por exemplo, que eu sou portadora da doença celíaca. Quer dizer, você vai ter que... Com certeza, se eu sou portadora, alguém da minha família também é portadora, é isso? Tem o gene. Tem o gene. Pode ser que nele não se desenvolveu. Isso mesmo. Tá, entendi. Bom, vamos lá então, né? Como é que funciona essa intolerância? Você falou que tem esse problema no organismo. Como é que eles descobrem... Tipo, é quando criança mesmo, às vezes quando adultos? Que sintomas são esses que você disse que é tão difícil encontrar? Na verdade, não existe nenhum sintoma específico da doença celíaca. Ao contrário, os sintomas são completamente inespecíficos. Estufamento, diarreia, dor abdominal, gases, dor de estômago, sensação de má digestão, intestino preso. Fala-se em doenças depressivas hoje, fala-se em alguns casos, inclusive, de diabetes, ou seja, essa é a grande dificuldade, porque ou nenhum sintoma. Pode ser até assim? Pode. A gente chama de doença celíaca silenciosa. Então, na verdade, você tem uma gama de sintomas completamente inespecíficos, que para tudo isso pode acontecer. E a pessoa tem isso de uma forma diária, de uma forma intermitente. Então, é muito difícil você fazer o diagnóstico somente pelos sintomas. Problemas na pele também? Pode. Existe uma lesão de pele chamada dermatite herpetiforme, que é a lesão na pele da doença celíaca. Tá. Na faixa etária de crianças, o mais comum é a diarreia, certo? Mas você pode ter o que a gente chama de retardo do crescimento. Criança que não cresce de forma adequada. Por causa da doença? Por causa da doença. Se trocar ali e não comer mais glúten, ela vai crescer? Sim. No adulto não é diarreia.
No adulto a gente chama de dispepsia. É os sintomas vagos, intolerantes, comer alguma coisa não me faz bem, é meio assim. Por isso que a dificuldade. Na verdade, estima-se que 1% da população tenha isso. Tem uma incidência grande em países europeus. Nós moramos numa região europeia de descendentes, então estima-se que existem bastante celíacos. Por ser genético, né? Vamos voltar ali à questão. Na nossa região. Só que somente 5 a 10% dos celíacos sabem que são celíacos. Pois é, mas aí a pessoa ela pode passar a vida inteira sem saber, ou aquela criança que tem só descobre depois de adulto? Isso acontece? Então, a grande revolta dos portadores, a gente sabe disso, é a demora do diagnóstico. No mínimo, os estudos falam que no mínimo, desde que a pessoa começa a procurar médico porque não está se sentindo bem, quem conseguiu fazer diagnóstico de doença celíaca, pelo menos a média de 1 ano de investigação. Justamente porque os sintomas são muito inespecíficos e se o médico profissional não pensar em doença celíaca, ele não faz diagnóstico. Justamente porque para eu fazer o diagnóstico, eu tenho que pedir exames específicos para isso. Que exames são esses? O diagnóstico, porque o glúten, ele vai fazer o quê? Aonde ele encosta, entre aspas, ele provoca uma inflamaçãozinha, porque o organismo interpreta aquela proteína como sendo algo estranho. Existe uma região na saída do estômago, a primeira curva do intestino delgado, chamado duodeno, que é nesse local que existe a maior alteração da doença celíaca. E isso a gente consegue ver pela endoscopia. Então, é muito comum, a gente estava comentando isso, pessoas que vão fazer endoscopia por qualquer outro motivo, e o profissional chega lá e fala assim, opa, essa parede está diferente. Então, o que a gente faz? A gente biopsia e a gente manda estudar as células aí. Este é o diagnóstico mais confiável, que é a biópsia, que é a histologia. Mais do que os sintomas que às vezes são muito silenciosos. Ok, mas aí a pessoa descobriu que é portadora da doença celíaca. Quando criança pode dar esse problema com relação ao crescimento? Quando adulto, que problemas além do desconforto podem acontecer? O que acontece é que como ela inflama a parede do intestino delgado, que é o órgão responsável pela absorção dos nutrientes, a doença celíaca vai se manifestar por deficiências de alguns nutrientes que vão gerar doenças. Exemplo, absorve mal ferro, porque a parede do intestino está inflamada. Vai causar anemia. Vai ter anemia. Tá. Absorve mal cálcio, pode ter osteoporose. A pessoa é diabética e não está acertando a dose do medicamento, porque o medicamento não absorve direito lá na parede do intestino. Gente, olha só, a doença que você pode encontrar, de repente você é portador de uma dessas doenças ou inúmeras outras, e pode estar causando, o que pode estar causando, na verdade, é a sua doença celíaca. Fazendo o tratamento, que acredito não ser nada mais do que trocar os alimentos, aqueles que não têm glúten, aí sim volta à vida normal e a sua doença acaba sendo curada. Sem dúvida nenhuma. É isso, né? É isso. A gente trouxe aqui, gente, dá um tratamento conforme eu falei, né? Nada mais é do que trocar os alimentos por esses que não são com glúten, que não contém glúten. Aqui, Marilúcia, você trouxe algum dos alimentos que... Opa! Cuidado aí. Algum dos alimentos que você normalmente consome, é isso? Tá, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem bolo de chocolate sem glúten. O gosto é igual? Igual. É o mesmo? É tão gostoso. Até levo sempre no meu trabalho, o pessoal diz que não tem diferença. Olha só. Aqui, aí tem aquele... Esse aqui é o quê? Uma granola. A granolinha, quem gosta. E não é só coisa diet, não, tá? São aquelas coisas... Quem quiser, assim, fazer um exagerinho, cometer um exagerinho, comendo um pão de mel, por exemplo, ou um chocolate, já existe. Olha aqui, gente. Esses aqui... A aparência é igual, né? Bom, o gosto é quase que o mesmo, né, Marilúcia? Idêntico. É idêntico mesmo. Hoje a diferença de... Sem glúten, né? Tá aqui. Aí você trouxe aqui também massas de pão de ló, pães, gente, aqui é pão de centeio, pão branco normal, tudo somente sem glúten, macarrão sem glúten. Aí é uma mudança no hábito de vida, no estilo de vida. Seria mais ou menos isso, né, Marilúcia? Sim, com certeza. Você acaba tirando qualquer produto que tenha glúten. Eles são feitos geralmente à base de farinha de arroz, farinha de soja, fécula de batata. E é fácil encontrar no mercado? Bem fácil, bem fácil. O preço varia muito? Ele é um pouco mais caro, mas não é pouca diferença. Pouca diferença. Né? Perfeito, é essa mudança. Quer dizer, se a pessoa volta a consumir com glúten, vai acabar sentindo aquele mesmo desconforto, pode criar uma doença. Então, por isso, a necessidade de descobrir se você é portador ou não da tal doença celíaca. E por que a gente trouxe os dois aqui hoje? Porque toda primeira
quinta-feira do mês, é isso que acontece? Vocês fazem um encontro entre familiares e portadores de doença celíaca. Como é que funciona? Essa reunião ela acontece na primeira quinta-feira do mês, na sala de reuniões do Hospital Santo Antônio. Santa Isabel, desculpa, obrigada. Do Hospital Santa Isabel, e ali são discutidas questões que interessam a pessoa que é portadora da doença. É gratuito? Sim, é gratuito. Quer dizer, informações aqui, a gente só passou algumas das inúmeras informações que podem ser passadas nessas reuniões. Qualquer pessoa pode participar, quer dizer, a pessoa portadora ou familiar, para entender um pouquinho melhor, doutor, do que é essa doença. É fundamental, porque uma das grandes dificuldades é reconhecimento, aceitação de que alguns alimentos fazem mal e vai ter que deixar de usar esses alimentos. E o grupo de apoio funciona muito bem em relação a isso, porque é meio que uma válvula de escape. Além de dar informações, familiares entenderem por que não pode oferecer determinados alimentos, é o momento em que é divididas as experiências práticas, é divididas algumas angústias, é feitas orientações. Então, esses grupos de apoio realmente são muito bons, funcionam bem e a gente recomenda para outras pessoas, não necessariamente só portadores ou familiares, que queiram alguma orientação sobre isso, que venham participar. Perfeito. Qual o telefone de contato, Marilúcia? É 33210326. 33210326. Ou, agora não me recordo da Sandra, mas seria a Sandra ali na Casa do Morango também, ali na feira. Ela tem 2 filhos que são celíacos, é uma pessoa de contato que está sempre... A feirinha aqui de Blumenau, todo mundo conhece. Sim, aqui não é de Blumenau, vem pra cá. Mas é mais fácil, então, através do telefone, vamos repetir. 33210326. Tá, beleza. Você deixa ali na recepção, qualquer coisa, o pessoal liga aqui na TV para se informar melhor. Obrigada pela participação de vocês. É muito importante a gente esclarecer sobre isso também, até porque existem muitas pessoas que são portadoras e que ainda nem sabem que são, né? Obrigada pela participação.